Olá, pessoal! Olá, quinto ano! Vamos começar mais um dia de atividades, tá certo? E nessa quinta-feira, teremos as nossas aulas de Ciência das Religiões e Português, tá bom? Bem, e o nosso estudo de hoje, sobre essas duas matérias, vamos iniciar, com o estudo da matéria de Português, tá bom? Então, vamos lá para o nosso livro e peço que vocês abram na página 67, que faremos a leitura sobre um texto narrativo, tá certo? Então, bem, em nossa aula de hoje, vocês vão construir o texto a partir dos nossos estudos até agora, tá certo? Lembrem de como é a estrutura de um texto e que esses textos feitos por vocês, eles contam como uma avaliação do conhecimento que estamos tendo até agora, o que foi estudado até agora. Então é importante, que a escrita de vocês tenha aquela preocupação com as regras que já estudamos até aqui e também na construção desse texto, porque ele vale como uma nota. Então, tenham total atenção na explicação, façam o texto porque ele está valendo como nota e também está valendo como uma forma de fixar cada vez mais os assuntos e de compreender a forma correta de fazer um texto, de a estrutura do texto correta, que tem a sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão, como vamos estruturar os nossos textos, tá certo? Existem vários tipos de textos. Como estamos estudando muito na nossa matéria de português e na nossa matéria de leitura, que vocês já conheceram vários tipos de textos. Então, é importante vocês terem essa atenção na construção dos textos de vocês, tá? Porque é uma construção contínua, é uma atividade contínua, porque vocês só vão melhorar, vocês só vão conseguir entender realmente a forma de construir esses textos fazendo, tá certo? Então, peço que tenham essa atenção de construir o texto, de fazer o texto bem direitinho e de entregar essas atividades. Vocês vão perguntar, tia, esse texto é feito em que folha? Vocês podem fazer em qualquer folha, porque agora teremos apenas a parte inicial desse texto, tá? Então, vocês podem fazer em uma folha de caderno, me mandar, em uma folha de ofício, mandar, em qualquer folha, tá? Mas que seja uma folha do tamanho normal, tamanho A4, uma folha de caderno, uma folha ofício, tá certo? Mas que não seja uma folha pequena recortada, que vocês recortaram. Tenham também essa preocupação da forma que vocês vão entregar. Tá? Faz um cabeçalhozinho pequeno com o nome da escola, o nome de vocês, a série, o nome da professora, tá? Um cabeçalho normal que vocês fazem nas atividades e escreve o texto de vocês com um título, tá bom? E agora eu vou explicar, esse texto, como vai ser feito esse texto narrativo, Quando falamos de um texto narrativo, é um texto que narra uma história, que conta uma história. E essa história que vocês vão fazer será a história de vocês, tá bom? Bem, vou começar a leitura. Imagine uma situação que aconteceu entre irmãos e escreva uma história em primeira pessoa. Então, a história será contada a partir de vocês, como a nossa história dessa semana, que está lá na página 65, Um Certo Pé de Laranja Lima, que ela é contada, por Zezé. Ele contou a história dele com seu irmão. Vocês vão copiar essa história? Não. Vocês vão criar a história de vocês, tá certo? Essa história de Zezé é para que vocês entendam a forma da escrita do texto de vocês. E não vão copiar da forma que está aqui. Bem, se você tiver uma irmã ou um irmão, pode lembrar-se de algo que aconteceu com vocês e contar a história. Então, para aqueles alunos que têm irmãos, têm primos que consideram irmãos, vocês podem contar uma história que já aconteceu. Para os que não têm, podem contar uma história inventada por vocês, tá certo? O importante é vocês criarem esse texto, lembrando da estrutura do nosso texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, vocês vão dizer que história que vocês vão contar, que fato é que aconteceu e onde aconteceu. No desenvolvimento, vocês vão contar tudo o que aconteceu na história. Eu fui brincar com meu irmão no sítio da minha avó e lá estávamos brincando e acabamos encontrando um animal muito engraçado e fomos ver para onde esse animal contando tudo o que acontece.
certo? O que eu dei agora foi um exemplo de uma contação de história. Então, eu estou contando, é como se eu estivesse contando a minha história, tá certo? Pode ser uma história inventada? Sim, pode. Pode ser uma história que aconteceu? Sim, pode. Vai de vocês, vai da criatividade de vocês, tá certo? E concluam a história de vocês, tá certo? No mínimo, 3 parágrafos, tá, pessoal? Bem, lembrem-se que o narrador é você. Portanto, sua história deve ser contada em primeira pessoa. Ou seja, além de contar, você também participa da história. Então, você está na história. É como a história de Zezé. Ele contou a historinha dele, então ele está dentro da história. Foi algo que aconteceu com ele. Então, é como se vocês estivessem contando a própria história de vocês. É essa a nossa atividade, tá certo? Por mais que seja uma história que não aconteceu ou uma história que aconteceu, tá? Bem, vamos lá para a parte do planejamento, tá bom? Discuta com o professor e os colegas os itens a seguir. Bem, tem aí, que tipo de linguagem vão empregar? Então, vocês vão empregar uma linguagem formal, mas ela deve ser uma linguagem a partir de um diálogo, tá certo? Coisas que aconteceram em um determinado local, em uma determinada data, tá certo? Então, é um diálogo, é uma conversa. Então, é um texto formal, mas que existem essas conversas, porque vocês que estão contando a história de vocês, tá? Qual será a forma do texto? O texto é a partir de prosa, ele vai ser dividido em parágrafos. Como eu disse a vocês, eu quero a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dessa história. Então, existe, né, essa forma de prosa a partir dos parágrafos, tá? Não é um poema, mas é a partir de prosas. Para quem vou contar, né? Essa história, vamos fazer ela em uma das nossas videoconferências, tá certo? Que vamos contar, né? Cada um vai contar um pouco da sua história. Então, o que é que vai ser preciso? Vai ser preciso que vocês escrevam a história essa semana, entreguem na escola na semana que vem, tá certo? Eu pego esses textos e já devolvo para vocês, para que possamos fazer essa leitura, essa contação das nossas histórias, nossa videoconferência. Então, é necessário esse comprometimento de fazer a atividade essa semana, ainda hoje, se possível, porque hoje já é quinta-feira. Então, vocês têm a quinta, sexta, sábado e domingo para fazer esse texto, contando uma história de vocês. Me entrega na próxima semana, e eu gostaria muito que vocês entregassem na segunda-feira, tá? E que eu pegue esses textos, faça toda a correção desse texto que seja necessária e retorno para vocês essa atividade para que vocês façam a reescrita e que possamos fazer essa aula, né, interativa, contando um pouco sobre a construção de cada textinho, tá certo? E vamos lá, né, para a última questão. Onde o texto vai circular? Então, eu gostaria de fazer o mesmo esquema que eu venho tentando com os outros textos, né? Da gente construir um livrinho para que fique, né, registrado esse momento da nossa atividade, tá? Então, é importante essa escrita de vocês, a entrega dos textos, a reescrita, se for necessário, e de vocês me entregarem novamente para que eu possa fazer esse livro. Juntar todos os textinhos de vocês. Então, é muito importante essa conclusão da atividade, tá bom? Bem, a escrita e a revisão, eu vou deixar essa leitura com vocês. Vocês vão escrever esse texto a partir da pessoa que estava na situação. No caso, é o irmão de vocês ou vocês vão criar essa história. Então, é interessante vocês também falarem sobre a característica dos seus irmãos. Se eles são mais velhos, mais novos, têm um cabelo longo, curto, qual a cor dos olhos, eles se parecem com você ou não. Então, existe, né, essa escrita, esses detalhes sobre as pessoas que estão envolvidas. Vocês vão escrever esse texto narrando as ações, o que foi que aconteceu, né, nessa história de vocês. E vão fazer aquela conclusão da narrativa, como eu já expliquei para vocês. Aí tem esse passo a passo da construção desse texto. Então, vocês vão fazer, né, individualmente, porque tem uma parte aqui em forma duplas, com os colegas e trocam os textos. Essa parte vai ser uma parte em conjunto que vamos fazer na nossa videoconferência, tá certo?
E a reescrita e a edição é sempre aquela parte que vocês me entregam, eu faço as correções e entrego para vocês novamente, tá bom? E a apresentação será na nossa videoconferência, tá certo? E a forma de avaliação será essa, que eu vou pegar os textos de vocês e vou concluir no nosso livrinho. Então, quem me entregou vai estar lá, vai ter uma parte da nota nas construções de textos, tá certo? Da gente. Que também é uma forma de avaliar os conhecimentos de vocês. Então, façam a leitura dessa página 67 e 68. Qualquer coisa, se não estiver conseguindo escrever o texto, vai lá na página 65, faz uma leitura lá do texto de Zezé, como foi que ele construiu o texto dele, e fica mais simples e mais fácil de vocês fazerem um texto de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer ajuda que vocês queiram nessa construção do texto, vocês me mandam mensagem que eu ajudo a vocês, tá bom? Mas é importante a conclusão dessa atividade até a semana que vem, tá? Então eu peço que vocês façam essa atividade com todo carinho, porque vocês estarão contando a história de vocês. Então um cheiro pra vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!